Será o fim da escala de trabalho 6 por 1? Quem acompanha aí as notícias ou quem acompanha as redes sociais, especialmente aquela rede social que era de um passarinho e agora virou apenas uma letra, eu não vou falar o nome aqui para não ter problema com o vídeo, mas um dos assuntos mais comentados aí nos últimos dias é a possibilidade do fim da jornada 6 por 1. Tá ocorrendo aí uma discussão no Congresso, os deputados, senadores, e pode ser que saia uma proposta de emenda à Constituição para dar fim a essa modalidade de jornada. Eu queria comentar um pouquinho sobre isso aqui hoje, mas antes, como sempre, eu vou te pedir para se inscrever aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha, tá? Se você quiser saber mais conteúdos desse tipo, especialmente de direito do trabalho, se inscreve aí e me acompanha. Mas vamos lá, o que diz a legislação trabalhista atualmente? A legislação trabalhista ela não fala especificamente que a jornada vai ser 6 por 1. Ela diz que a jornada diária é no máximo 8 horas e a jornada semanal é no máximo 44 horas. E que tem que ter um descanso semanal remunerado de 24 horas consecutivas. Então, meio que possibilita essa jornada 6 por 1, com um detalhe, pode ter ainda hora extra de até 2 horas diárias, né? Então, na prática, poderia ser ultrapassada essa jornada de 8, ultrapassada essa jornada de 44, e muitas empresas optam até mesmo por fazer banco de horas, que é uma modalidade de compensação de jornada. Então, ao invés de pagar a hora extra, ela compensa essas horas em algum momento, tá? Não sei se eu já tenho algum vídeo aqui falando sobre banco de horas. Se tiver, eu vou deixar o card aí em cima também, que eu explico melhor sobre isso. Se não tiver, comenta aí que eu gravo um vídeo depois sobre isso. Esse descanso semanal remunerado, ele tem que ser preferencialmente ao domingo, mas não é obrigatório que sempre seja ao domingo. Existem também algumas regras bem específicas aí sobre quando é obrigatório ser ao domingo, quantos domingos são obrigatórios no mês, como que pode ser feita essa escala. Isso é muito interessante para, por exemplo, padarias, supermercados, hotéis, essas empresas que necessitam ter ali um funcionamento direto, né? Todos os dias tem que estar aberto ali ao público, posto de gasolina, comércio, material de construção, essas modalidades de comércio, tá? Também não sei se eu tenho algum vídeo aqui falando sobre essa modalidade de descanso aos domingos, tá? Eu vou procurar, se eu tiver eu deixo o card aí em cima explicando como é que funciona, porque tem umas diferenças aí, por exemplo, para o homem, para a mulher, né? Pode ser modificado através de norma coletiva. Então tem algumas regrinhas aí que é interessante. Se não tiver também, comentem aí se vocês quiserem que eu grave um vídeo sobre isso, tá? Mas então, basicamente o que vocês precisam saber como que funciona hoje. Limite de 44 horas semanais, o que em tese permite essa jornada de escala 6 por 1. E existe aí a possibilidade, né, de ser feita uma emenda à Constituição modificando, cancelando essa jornada 6 por 1. A justificativa seria que é benéfico à saúde dos trabalhadores, tanto saúde física quanto a saúde mental. E realmente é um ponto positivo, né? Vai possibilitar aí que o trabalhador passe mais tempo com a família, tenha mais tempo de descanso, mais tempo de lazer, possa passear, possa ter contato com os pais, com os filhos, com os amigos, possa aproveitar um pouco mais a vida porque não teria mais que trabalhar ali 6 dias na semana. A forma que isso vai ser feito ainda não ficou muito clara, tá? Eu vi algumas imagens de um texto aí circulando lá na rede social que a ideia seria impor uma jornada de 36 horas semanais. Pessoalmente, aí eu acho que isso aí vai ser um problema muito grande, tá? Se a proposta realmente for essa. Mas pesquisei bastante no site do Congresso e não vi assim oficialmente se realmente isso é verdade ou se é alguma fake news aí, tá? Mais pra frente a gente vai saber. Lembrando também que essa é uma proposta, não significa lá que essa jornada que eles estão propondo de 36 horas, se realmente for verdade, isso vai ser aprovado ao final, né? Isso pode ter um debate, pode sofrer alteração, né? Eles podem redigir um novo texto, mas é interessante esse debate do fim da jornada 6 por 1. Só que eu vejo muitos pontos negativos se esse projeto de lei passar somente dessa forma, colocar o fim dessa jornada. E por que eu vejo isso de forma negativa, tá? Vou explicar para vocês aqui a minha opinião, tá? Lembrando que é algo que ainda vai ser muito debatido, muito discutido, mas tem alguns problemas que a gente precisa pensar. Primeiro, a empresa, vamos supor que seja uma escala de 5 por 2, né? Trabalha segunda a sexta, folga 2 dias, beleza. Mas as empresas que trabalham, que funcionam diretamente, que são essas que eu comentei antes,
né? Você pega, por exemplo, eu presto serviço para hotel e para restaurante, funciona todos os dias. Como que essas empresas vão fazer? Elas vão ter que contratar mais pessoas para trabalhar ali diretamente, né? Para poder fazer esse rodízio, essa escala. Se elas têm que contratar mais pessoas, de duas uma, ou elas vão reduzir o máximo que for possível o salário dos empregados, e aí vai ser um ponto negativo para os próprios empregados, né? Ao invés de ser beneficiado, eles vão ser prejudicados porque o salário vai reduzir ainda mais, né? As empresas não vão querer pagar além ali do mínimo, porque elas têm que ter mais funcionários. Ou outra hipótese é repassar o valor aos consumidores. Então, já que a empresa vai ter um gasto maior com funcionário, ela vai aumentar o preço dos produtos. Ela vai repassar isso para a gente, todos os consumidores, todo mundo que consome ali o produto ou serviço, vai ter que pagar por isso. Ou então vai ter um misto aí dessas duas possibilidades, que é o bem provável também. Porque empresa, gente, empresa não quer perder, empresa não quer levar prejuízo, empresa quer ter lucro. Né? Se existe uma lei que a empresa vai perder dinheiro de alguma forma, ela vai repassar isso aí de alguma forma. Né? Outro ponto negativo que pode acontecer é as empresas se adaptarem e sempre que possível elas não vão funcionar. Né? Então, se a empresa é obrigada, por exemplo, a conceder 2 dias de folga, o que ela vai fazer? Um dia realmente de folga ela se adapta ali no regime de escala e no outro dia ela não abre. Vamos supor, as empresas fecham aos domingos. Né? Uma ideia que pode acontecer. Se a empresa está fechando ao domingo, isso é ruim de um modo geral para a economia. Né? E aqui eu estou falando de forma bem abstrata. Vai arrecadar menos imposto, então é ruim até para o próprio Estado. Então é um ponto aí que tem que ser pensado também. Uma hipótese que seria bem interessante seria uma contraprestação de reduzir um imposto dessas empresas. Né? Só não seria benéfico para o Estado que ia arrecadar menos, né? E é difícil, vamos ser sinceros, independente de quem está no poder de esquerda ou de direita, é muito difícil a gente ver proposta dos políticos reduzindo imposto, porque aí vai acabar lá com a mamata deles. Então é bem interessante esse projeto, tá? Eu até acredito que seja benéfico sim o fim dessa escala 6 por 1, reduzir um pouco essa obrigatoriedade da jornada de trabalho. Pessoalmente, eu vejo muitos problemas na legislação trabalhista como um todo. A legislação trabalhista que ela é muito rígida e, ao mesmo tempo que ela é benéfica para os empregados, ela é prejudicial. Tem muita coisa aí que poderia ser modificada para ajudar mais os empregados, dar uma flexibilização maior nessa questão de jornada de trabalho, de contratação, de contrato de trabalho. Tá? Embora muitas são interessantes, né? Porque se não fosse isso aqui no Brasil, a gente sabe que viraria quase que um trabalho escravo, basicamente, né? Muitas empresas não iam querer pagar nada para o trabalhador e a gente sabe que muitas pessoas iam acabar se sujeitando a isso, né? Então, é importante ter legislação trabalhista, mas é importante também a gente debater algumas mudanças, flexibilizações para melhorar até mesmo para o próprio trabalhador, para o trabalhador ter aí uma flexibilidade de aceitar os empregos, trabalhar menos, receber mais, talvez, se for o caso. É muito interessante esse debate, tá? Esse projeto ele ainda está engateando, tá, gente? Sequer ainda tem assim um texto definido para ser votado. Então é algo que vai demorar bastante, isso ainda vai ser muito discutido. Pelo que eu vi, já tem aí meio que um abaixo-assinado com mais de 1 milhão de assinaturas, então é uma coisa que está ganhando força, né? Está sendo muito cobrado aí nas redes sociais. Provavelmente, né, se eu fosse chutar assim, eu acredito que em algum momento isso realmente vai virar um projeto de lei. Não sei até que ponto vai ser aprovado, né? Porque, como eu mencionei, tem muito ponto negativo aí, talvez até mesmo para os próprios trabalhadores e especialmente para os empregadores, para os empresários, né? E eu sei que muitas vezes quando vocês pensam em empresários são aqueles patrões exploradores que lucram bilhões, né? Bancos, grandes empresas, grandes indústrias, mas não é verdade, tá? A maior parte das empresas são micro e pequenos empresários, é aquela lojinha de bairro, uma padaria, não tem lucro astronômico. Então, se você forçar essa empresa a contratar mais empregados, né, o empregador vai ali reduzir o lucro, vai perder o lucro que ele já tem, que muitas vezes nem é tão grande assim, ou ele vai fechar, ou ele vai ter que repassar isso para o consumidor, né? Isso prejudica a economia, vai contratar menos, vai forçar mais os empregados a trabalhar mais nos dias que eles estão lá. Então tem muita coisa a ser discutida em relação a essa possível redução de jornada. Não é só ponto positivo, tem que pensar também no impacto negativo, tem que ter uma contraprestação para as empresas. Se simplesmente você obrigar o empresário a contratar mais funcionários por causa dessa rotatividade, mas não abater ali um imposto, uma taxa, um tributo que ele paga, com certeza vai ter muita empresa que não vai conseguir se manter por causa disso aí,
ou, como eu mencionei, vai repassar o valor para os consumidores. Se ela repassa o valor para os consumidores, ela vai vender menos, porque muita gente deixa de comprar, né? Então, assim, tem muita coisa aí que tem que ser muito bem pensada nesse projeto de lei. Um detalhe bem interessante é que muitos políticos de direita eles estão se negando a assinar essa proposta, né, essa possível proposta, alegando justamente essas questões negativas. Pessoalmente, né, e aqui eu quero deixar muito claro que é a minha opinião, eu acredito que é uma oportunidade que os políticos de direita estão vacilando bastante, né? É uma ótima oportunidade para eles mostrarem e falar assim, ó, nós somos de direita, mas nós estamos a favor da população, nós também queremos o bem dos empregados, não só dos empresários, né, dos empregadores, mas nós pensamos também nos empregados. Vamos sim reduzir a jornada de trabalho, mas vamos pensar numa medida que seja boa para todas. Então nós vamos propor aí também uma contraprestação, uma emenda, uma proposta para, juntamente com a redução da jornada, reduzir o tributo das empresas para poder equilibrar, né? Então, eu penso que os políticos de direita eles estão vacilando bastante nisso aí. Era uma ótima oportunidade para eles aparecerem mais, para eles engajarem mais, até mesmo em rede social, comunicar aí com a parte dos empregados, que é muitas vezes vista como de esquerda. Esse vídeo aqui não é um vídeo político, tá? Não quero expor opinião de esquerda ou de direita aqui. Queria apenas bater um papo com você sobre esse possível fim da jornada 6x1. Será que realmente isso vai passar ou não? Me diz aí nos comentários o que você acha disso, se você é a favor, se você é contra, o porquê que você é a favor ou contra. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aí no canal, né? Curte, compartilha também com quem você acha que esse conteúdo vai ser útil e até o próximo.